Olá, professor Júlio, aqui, né? Matemática. Vamos para mais uma aula. A gente vai estudar progressões, tanto aritmética como geométrica. Mas antes de adentrar esse assunto, a gente vai introduzir sequências numéricas. Vamos entender o que é uma sequência numérica, né? Como são os seus elementos, como são denominados e suas definições. Então, a aula de hoje será sobre sequências numéricas. Uma sequência finita de n termos é indicada desta forma: A1, A2, A3, até o último termo dessa sequência, que como a gente não sabe se é o A10 ou A20 ou A1000, por exemplo, a gente chama de AN. Então, vou pegar uma pequena sequência aqui de números para vocês entenderem o que é uma sequência numérica. Suponha aqui que eu tenho os algarismos dos números naturais, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Veja que é uma sequência, né? Está indo numa certa ordem, está aumentando aqui de 1 em uma unidade, está crescendo os valores. Tudo isso caracteriza uma sequência. Quem seria esse A1 aqui nessa sequência? Esse A1, o próprio 1 já indica, primeiro termo. Então, nesse caso dessa sequência aqui, o 0 seria o A1. O 1 seria o segundo termo da sequência, então o 1 aqui é o A2. O 2 é o terceiro termo da sequência, então ele é o A3, e assim por diante. Esse aqui é o AN, mas a gente sabe que ele é o A10, né? Porque ele é o último termo. E são 10 algarismos. Portanto, essa aqui é uma sequência finita. A gente fala que ela é finita quando tem fim. Então a gente sabe quem são todos os termos dessa sequência. E ela é crescente porque seus termos estão aumentando. Tá? E ela cresce de 1 em 1. Vou pegar uma outra sequência aqui, diferente dessa. Eu posso ter também uma sequência de números pares, por exemplo. A gente sabe que os números pares é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14. Essa sequência aqui, ela não tem fim, né? Se eu estou falando que ela é uma sequência de números pares, existem infinitos números pares. Então eu coloco uma reticência. Eu não sei quem é o último termo dela, tá? Que nem aqui na finita. Que nem aqui. Essa aqui eu não sei. Mas eu sei quem é o A1, né? O A1 continua sendo do 0 aqui, que nem essa. O A2 aqui é o 2. O A3 é o 4. O A4 é o 6. O A5 é o 8. Porque o 8 é o quinto elemento, né? Se ele é o quinto elemento aqui, ó, a gente chama de termo, tá? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Então, se ele está se ele é o quinto termo aí, então a gente pode falar que ele é o A5. E assim por diante. Vocês observaram que essa sequência, então, ela é infinita. Infinita porque não tem fim. Deixa eu consertar esse... Infinita, que não tem fim, né? Também ela é crescente. Observou aqui que ela está aumentando agora de 2 em 2, diferente dessa, né?
Do 0 para o 2 aqui aumentou 2 unidades. Do 2 para o 4 também 2. Do 4 para o 2, 6. Isso também tem uma definição, tá? Mas vamos ver outro exemplo de uma sequência numérica. Vamos pegar a sequência, então, que está vindo lá do 100. Depois é o 95, 90, 85, 80, 75 e assim vai. Veja que essa sequência aqui, ela está diminuindo e diminui de 5 em 5 e é infinita. Então, né, pus reticências no final, ela é infinita. E como ela está diminuindo, ela é decrescente. Professor, que legal, que legal. Vamos pegar só mais uma aqui, antes de eu falar do próxima etapa. Vou pegar só mais um exemplo aqui, ó. Eu posso ter uma sequência que seja essa aqui, ó. Vamos pegar ela decrescente aqui, 20, 15, 10, 5, 0. A sequência acabou? Não. Ela está diminuindo de 5 em 5, né? Do 20 passou para o 15, do 15 para o 10, do 10 para o 5, do 5 para o 0. Agora do 0 vai para quem? Para o menos 5. Então, só para vocês lembrar que essa sequência aqui ela é infinita. Então, ela começa a ir para os negativos. E sempre diminuindo de 5 em 5. Tá? Que nem essa aqui estava diminuindo, essa aqui também vai. Beleza, chegando aqui a gente tem então, vamos definir o que é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, mais resumidamente PA, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido se somando ao anterior uma constante R, chamada razão da PA. Beleza, vamos ver o que é isso aí. Tem alguns exemplos aqui. Vamos resolver. Olha só, eu tenho essa sequência numérica aqui. Essa sequência aqui a gente já percebeu que ela é infinita por cada reticência, que ela está aumentando, e observa-se que ela tem uma constante de aumento. Do 2 foi para o 5, né? Então, se a gente observar bem aí, houve um aumento. Vou aumentar aqui também a tela para ficar melhor. Do 2 foi para o 5, do 5 foi para o 8 e do 8 foi para o 11. Então, essa sequência, se ela tem esse comportamento, e esse comportamento aqui te dá um número igual, quer dizer que ela vai continuar com esse comportamento. Essa reticências indica isso. Então, por exemplo, do 2 para o 5 aumentou 3 unidades. Do 5 para o 8 aumentou 3 unidades. Do 8 para o 11 também aumentou 3 unidades. Então, quer dizer que o próximo termo aqui da sequência, como ela é infinita, né, tem um próximo termo aqui. O próximo termo será o 11 mais 3, então o próximo será o 14. Depois o 14 mais 3 dá 17, e assim por diante. Esse númerozinho que a gente achou aqui é chamado de razão. E, caso você não dê conta de achar a razão só observando aqui, vamos supor que aqui seja números fracionários, outros números mais difíceis, né? Como é que você vai calcular a razão de uma PA? A gente vai chamar a razão só de R, e basta você pegar o número que está na frente e diminuir pelo que está de trás dele, logo atrás. Então, se eu pego 5, diminuo do 2, isso me dá 3 como razão. Olha, é o que a gente tinha achado, né? Está aumentando de 3 em 3, tá?
Então, peguei A2 menos A1. Veja aqui, ó. Se eu pego 8, diminuo de 5, 8 menos 5, 3. E por último aí, se eu pego 11 menos 8, também dá 3. Então, toda a sequência numérica que tem uma razão de crescimento, tipo essa aqui, ó, dos elementos ir aumentando, somando, ou diminuindo, né, se ela é decrescente, essa sequência é chamada de progressão aritmética, né? Então, essa aqui é uma PA de razão 3, que aumenta de 3 em 3. Outro exemplo. Do 0 foi para o 4, do 4 foi para o 8, do 8 foi para o 12. Então, se eu quero descobrir a razão dessa PA, posso pegar, se eu já sei que é uma PA, eu posso pegar qualquer elemento e diminuir pelo anterior. Por exemplo, se eu pego 12, diminuo de 8, o resultado é 4. Pronto. Se eu já sei que é uma PA. Se eu não sei que é uma PA, eu tenho que verificar em cada um, se está aumentando mesmo de 4 em 4. Mas como está, né? Então, essa aqui é uma PA de razão 4. De razão 4. Crescente, né? Bonitinha lá, sem nenhum problema. Essa aqui, essa PA aqui está diminuindo. Diminui de 5 em 5. Igual a gente fez nos exemplos lá. Do 100 passou para o 95, diminuiu 5. Do 95 diminuiu para o 90, diminuiu 5. Do 90 passou para o 85, diminuiu 5. Então quer dizer que aqui vem o 80, depois 75, 70, 65, 60, 55, 50. Então, se eu lembra que os termos têm valor, por exemplo, esse aqui é o A1, ó. Esse aqui é o A2, né? Esse aqui é o A3. Esse aqui é o A4. Se eu perguntar para você quem é o A20, você consegue me responder? Consegue, né? Só ir fazendo até chegar no 20 aqui, né? Na 20ª posição. Você consegue. Mas por enquanto, vamos só na razão. Se eu fosse calcular a razão aqui, pela formulazinha, como é que seria aqui, né? Nossa regra. Lembra que para calcular a razão, eu pego o da frente e diminuo com o de trás. Ó, pego 95 e vou diminuir com o de trás, que é 100. Aí, lógico, você vai aplicar a regra de sinais aqui, né? Como o 100 é maior, você vai conservar o sinal dele e vai diminuir 95 de 100, que dá 5. Mesma coisa seria se você pegasse o 85 menos o 90. Mesma coisa. Regra de sinal, subtrai e conserve o sinal do maior. Tá? E não pode esquecer, regrinha de sinal você aprendeu para não esquecer. E essa PA aqui, essa sequência numérica, ela está aumentando ou está diminuindo, hein? Isso aqui é crescente ou decrescente? Tem uma maneira da gente fazer a conta e saber. Tem várias maneiras de saber, né? Vou falar aqui algumas. Uma maneira é você fazendo o cálculo da razão. Olha só, o que diz a razão? Para calcular a razão, você vai pegar o termo da frente e diminuir pelo termo de trás. Então, pessoal, se a gente fizer essa conta aqui e achar que a razão é positiva, então essa sequência está crescendo. Se eu fizer essa conta e o resultado é negativo, quer dizer que ela está diminuindo. Então vamos fazer a continha. Aqui é menos 8, continua.
Agora, esses sinais aqui, eu tenho que fazer o jogo de sinal, né? Porque eu não posso trabalhar com dois sinais juntos. Então, menos com menos aqui vira mais. Usei a regra da multiplicação aqui, ó. Menos com menos é como se eu estivesse multiplicando esse sinal com esse. Dá mais. E agora aqui eu uso a regra da adição. Sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. O maior é 10, então conserva o sinal dele e diminui e dá 2. Se deu 2 positivo, quer dizer que essa sequência está aumentando, né? Aumentando. E dá para perceber aqui, né? Se você pegar o menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, o próximo seria menos 2 e o próximo seria 0. Depois do 0 vem o 2, vem o 4, vem o 6, vem o 8. Então essa sequência está indo rumo ao 0 e do 0 para frente aí vai aumentando, só os positivos. Então, só para ficar melhor, isso aqui é uma PA, né? De razão 2. E vamos colocar aqui crescente. Só para lembrar que apesar do sinal de menos aqui, ela é crescente. E vamos fazer essa aqui. Essa aqui também eu tenho que ver se ela é crescente ou decrescente. Eu posso fazer o cálculo da razão. Então, vou pegar o termo da frente, que é menos 24, e diminuir pelo termo de trás, que é menos 20. Então, vai ficar menos 24, menos com menos dá mais 20. Sinais contrários diminui, conserva o sinal do maior. 24 é o maior, conserva o sinal dele. Então, ficou menos 4. Essa sequência está diminuindo, tá? Do menos 20 foi para o menos 24, foi para o menos 28, foi para o menos 32, vai para o menos 36, vai para o menos 40. Está indo lá para menos infinito. Então, essa sequência é uma PA de razão menos 4 e é decrescente. Bom, eu acho que é isso, é só isso mesmo. Então agora é tarefinha, tá? Bora lá fazer as atividades.